Preciso que você pare de pensar em si mesmo como sendo feito de partículas neste momento, porque você não é. Você acredita que é composto de átomos. Minúsculas bolas de bilhar ricocheteando por aí, mantidas unidas por forças, elétrons orbitando núcleos, quarks dentro de prótons, pequenas coisas sólidas até o infinito. Mas não existem partículas, nunca existiram, não é assim que a realidade funciona. Você não é feito de coisas, você é feito de campos. Campos quânticos que preenchem todo o espaço, vibrando em padrões tão complexos e tão estáveis que parecem objetos. Você não é uma coleção de partículas. Você é um nó temporário de excitação na estrutura universal dos campos. Você não é feito de coisas. Você é feito de música. Meu nome é Roger Penrose. Passei minha vida trabalhando nas estruturas mais profundas da física e da matemática. E vou lhe contar algo que mudará para sempre a forma como você enxerga a realidade. A imagem das partículas, aquela que você aprendeu na escola, aquela presente em todos os livros didáticos, aquela que parece tão óbvia e intuitiva, está errada. Não aproximadamente errada, fundamentalmente errada. Deixe-me mostrar o porquê. A história começa nos anos 1920. A mecânica quântica acabara de nascer. Os físicos descobriram que a luz, que todos pensavam ser uma onda, às vezes se comportava como partículas. Fótons, pequenos pacotes de luz. E os elétrons, que todos acreditavam serem partículas, às vezes se comportavam como ondas. Dualidade onda-partícula, o mistério mais famoso da física. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A dualidade onda-partícula nunca foi resolvida dizendo que as coisas são tanto ondas quanto partículas. Isso é um compromisso confuso. A solução real, desenvolvida nas décadas de 1930 e 1940, foi muito mais radical. A solução foi a teoria quântica de campos, e a teoria quântica de campos afirma que não existem partículas, apenas campos. Deixe-me explicar o que é um campo. Um campo é algo que possui um valor em cada ponto do espaço. A temperatura é um campo. Em cada local desta sala, o ar tem uma temperatura. O campo magnético da Terra é um campo. Em cada ponto próximo à Terra, há uma intensidade e direção do campo magnético. Na teoria quântica de campos, cada tipo de partícula corresponde a um campo que preenche todo o espaço. Existe um campo de elétrons permeando todo o universo, um campo de quarks, um campo de fótons. Esses campos estão sempre lá, em todos os lugares, em cada ponto do espaço existam ou não partículas. Uma partícula não é uma coisa. Uma partícula é uma excitação localizada no campo. Uma ondulação, uma onda, um nó de energia que possui estrutura e estabilidade suficientes para parecer aproximadamente um objeto localizado. Pense no oceano. As ondas no oceano não são feitas de material de onda separado da água. São padrões na água. Perturbações temporárias que se movem através do meio. A onda não é uma coisa. É um evento, um processo, uma configuração da substância subjacente. As partículas são assim. Um elétron não é uma bolinha flutuando no espaço vazio. É uma excitação localizada no campo de elétrons, uma ondulação em um campo universal que é estável o suficiente para persistir e se mover pelo espaço de maneiras que parecem à distância uma trajetória de partícula. Mas o campo é fundamental. A partícula é apenas um padrão no campo. Agora você pode pensar que isso é apenas semântica. Tudo bem, chame-as de excitações de campo em vez de partículas. Qual é a diferença? A diferença é tudo. Porque uma vez que você compreende que os campos são fundamentais, uma dezena de mistérios quânticos de repente fazem sentido. Por que as partículas podem ser criadas e destruídas? Porque não são coisas, são padrões. A energia pode entrar no campo e criar uma excitação. A energia pode sair do campo e a excitação desaparece. Você não pode criar ou destruir uma coisa, mas pode absolutamente criar ou destruir um padrão. Por que partículas idênticas se comportam de forma idêntica? Porque não existem partículas separadas. Existe um campo de elétrons. Cada elétron é uma excitação do mesmo campo. Então, é claro, todos são idênticos. Não são objetos diferentes. São excitações diferentes da mesma realidade subjacente. Por que o entrelaçamento quântico acontece?
Duas partículas entrelaçadas não são realmente duas coisas separadas que por acaso estão correlacionadas. São um único padrão no campo que se estende pelo espaço. Quando você mede uma parte do padrão, o padrão inteiro responde porque nunca esteve dividido em primeiro lugar. Você não está separado do universo. Você é um padrão na estrutura universal dos campos, conectado no nível mais profundo a todos os outros padrões. Agora, deixe-me levar isso adiante. O espaço vazio. O vácuo não está vazio. Os campos quânticos ainda estão lá, preenchendo o espaço, mesmo quando não existem partículas. E esses campos nunca estão completamente parados. Eles flutuam, flutuações quânticas. Partículas virtuais aparecendo e desaparecendo, pegando energia emprestada do vácuo por breves momentos antes de devolvê-la. O vácuo está fervendo de atividade, o campo de elétrons está flutuando, o campo de fótons está flutuando. Todos os campos, em todos os lugares, sempre vibrando no nível quântico, mesmo quando o valor médio é zero. Isso não é especulação. Podemos medir isso. O efeito Casimir mostra que duas placas metálicas no vácuo experimentam uma força, porque as flutuações do campo quântico entre as placas são diferentes das flutuações do lado de fora. As partículas virtuais não são hipotéticas, elas têm efeitos mensuráveis. O espaço vazio está cheio. O universo não é feito de matéria flutuando no vazio. É feito de campos em todos os lugares, sempre flutuando e ocasionalmente se organizando em padrões estáveis, que erroneamente chamamos de partículas. Você não está no espaço, você é uma configuração dos campos que preenchem o espaço, não existe você separado dos campos. Você é o que os campos estão fazendo nesta região particular do espaço-tempo. Agora, aqui é onde fico desconfortável com a narrativa padrão. A teoria quântica de campos é a teoria mais bem-sucedida na história da física. Ela prevê resultados experimentais com precisão absurda, às vezes até 12 casas decimais. O momento magnético do elétron, o desvio de Lamb, a razão giromagnética anômala, tudo previsto pela TQC com extraordinária precisão. Mas é feio. Matematicamente, brutalmente feio. A teoria é atormentada por infinitos. Quando você tenta calcular coisas simples como a autoenergia de um elétron, você obtém respostas infinitas. As flutuações do campo em distâncias curtas explodem até o infinito. Cada cálculo lhe dá infinito até você realizar um truque matemático chamado renormalização, onde você cuidadosamente subtrai infinitos para obter respostas finitas. E funciona. O procedimento lhe dá as respostas corretas. Mas é filosoficamente falido. Você está essencialmente dizendo, ignore os infinitos. Eles não significam nada de verdade. Apenas subtraia-os e calcule o restante finito. Isso não é física fundamental. Isso é um procedimento de livro de receitas que acontece de funcionar. Nós não entendemos por que funciona. Estamos mascarando nossa ignorância com truques matemáticos. O problema, acredito, é que estamos tratando o espaço-tempo como contínuo e infinitamente divisível. Assumimos que os campos existem em cada ponto matemático do espaço, o que significa que o espaço tem resolução infinita. E resolução infinita leva a flutuações infinitas em distâncias curtas, mas não acredito que o espaço-tempo seja infinitamente divisível. Acho que o espaço-tempo é emergente, não é fundamental. Na escala de Planck 10 elevado a menos 35 metros, o próprio espaço-tempo se desintegra. Ele se dissolve em algo mais primitivo, e esse algo que passei 40 anos argumentando é o espaço de Two-Stars. A teoria dos Two-Stars tenta descrever a física não no espaço-tempo, mas em um espaço mais abstrato onde raios de luz e spin são fundamentais. O espaço-tempo emerge do espaço de Two-Stars. Não é primário. É derivado. Se o espaço-tempo é emergente, então os campos quânticos não são realmente campos no espaço-tempo. Há algo mais. Padrões no espaço de Two-Stars, talvez, e o espaço-tempo com seus campos é apenas uma aproximação de baixa energia e grande escala. Isso explicaria por que a TQC tem infinitos. Estamos empurrando a teoria para um regime onde o próprio espaço-tempo não existe, onde a descrição do campo se desintegra, e ficamos surpresos quando obtemos respostas sem sentido. Eu não tenho a resposta completa ainda. A teoria dos Twistors é bela, mas incompleta.
Funciona maravilhosamente para certos problemas. Espalhamento de partículas sem massa, teoria de Yang-Mills autodual, mas estendê-la para a gravidade quântica completa provou ser diabolicamente difícil. Mas estou convencido de que a direção está certa. O espaço-tempo não é fundamental. Os campos no espaço-tempo não são fundamentais. Algo mais profundo dá origem a ambos. Agora deixe-me trazer isso de volta para você, para seu corpo, para a questão do que você é. Você pensa que é feito de átomos, cerca de 7 vezes 10 elevado a 27 átomos em um corpo humano. Cada átomo supostamente feito de elétrons e um núcleo. Cada núcleo feito de prótons e nêutrons. Cada próton e nêutron feito de quarks. Mas nenhum desses é coisa. São todos excitações de campo. Seu corpo não é uma coleção de objetos. É um padrão fantasticamente complexo de excitações em múltiplos campos quânticos. Os elétrons em seus átomos, ondulações no campo de elétrons. Os quarks em seus núcleos, ondulações no campo de quarks up e down. Os fótons mediando forças eletromagnéticas entre seus átomos, ondulações no campo de fótons. Você não é feito de substância. Você é um padrão, uma configuração, um nó localizado estável e autossustentável na estrutura de campos do universo. E aqui está a parte mais estranha. Os campos que compõem seu corpo são os mesmos campos que compõem tudo mais. O campo de elétrons que tem uma excitação em seu cérebro agora é o mesmo campo de elétrons que tem excitações na tela que você está olhando, na estrela Betelgeuse, em um átomo de hidrogênio na galáxia de Andrômeda. Há um campo de elétrons permeando todo o espaço. Seus elétrons e meus elétrons não são coisas separadas. São excitações diferentes do mesmo campo universal. No nível mais profundo, você e eu não somos separados. Somos padrões na mesma realidade subjacente. Os antigos místicos disseram que tudo é um. Eles foram ridicularizados por cientistas reducionistas que acreditavam em partículas individuais separadas. Mas a teoria quântica de campos justifica os místicos. Existe apenas uma realidade, os campos quânticos, e tudo é um padrão dentro dessa unidade. Você não está separado do universo. Você é um universo localmente organizado em um padrão complexo o suficiente para ser autoconsciente. Agora, deixe-me abordar o que você pode estar pensando. Se as partículas não são reais, por que a imagem das partículas funciona tão bem? Por que posso tratar elétrons como pequenas bolas e obter as respostas corretas? Porque a imagem das partículas é uma aproximação. E para muitos propósitos é uma aproximação muito boa. Quando as excitações no campo estão bem separadas, quando não estão interagindo fortemente, quando você não está fazendo perguntas sobre distâncias muito curtas ou energias muito altas, você pode fingir que são partículas e obterá respostas aproximadamente corretas. Mas é como a mecânica newtoniana. As leis de Newton funcionam lindamente para velocidades e massas cotidianas, mas não são verdadeiras. São aproximações da relatividade especial. E quando você avança para regimes extremos, perto da velocidade da luz, perto de buracos negros, a aproximação se desintegra e você precisa da teoria real. A imagem das partículas é assim. Funciona até não funcionar. E quando não funciona, você precisa da teoria quântica de campos. As partículas virtuais, aquelas que aparecem e desaparecem no vácuo, não se encaixam na imagem das partículas de forma alguma. Elas violam a conservação de energia. Existem por um tempo menor do que o princípio da incerteza permite que partículas clássicas existam. Não são partículas. São flutuações do campo quântico, e a única maneira coerente de descrevê-las é com campos. O entrelaçamento quântico não faz sentido com partículas. Duas partículas não podem estar conectadas se forem coisas separadas em locais diferentes. Mas duas excitações no mesmo campo absolutamente podem fazer parte de um padrão não separável. E a criação e aniquilação de partículas, o núcleo dos experimentos de física de partículas, é completamente inexplicável se as partículas forem coisas. Você não pode criar ou destruir uma coisa. Mas você pode absolutamente mudar o padrão de excitação de um campo. A imagem dos campos não é apenas mais fundamental.
É a única imagem que torna a mecânica quântica coerente. Então, o que você realmente é? Deixe-me colocar de forma precisa. Você é uma configuração localizada, estável e autossustentável de excitações do campo quântico, pegando energia emprestada de ligações químicas em moléculas de ATP, usando essa energia para manter estruturas de informação altamente ordenadas em redes neuronais, com essas estruturas de informação sendo precisamente os padrões que, quando atingem certos limites de complexidade e integração, dão origem à experiência consciente. Você não são coisas mantidas juntas. Você é um processo, um padrão que persiste no tempo porque tem estrutura suficiente para resistir à dispersão, estabilidade suficiente para manter continuidade e complexidade suficiente para ser autoconsciente. Você é um nó nos campos, uma ondulação que olha no espelho e se vê, um padrão que contempla sua própria natureza de padrão. E quando você morre, quando esse padrão se dispersa, quando as excitações do campo que constituem seu corpo se dissolvem de volta no vácuo quântico, para onde você vai? Para lugar nenhum. Porque você nunca esteve separado para começar. Os campos permanecem. O universo permanece. O padrão local que era você se dissolve, mas os campos que fizeram esse padrão são eternos, imutáveis, fundamentais. Você não termina, você se dispersa. Você retorna ao oceano de campos do qual temporariamente emergiu. Os antigos budistas tinham uma palavra para isso, anatman. Não eu. O reconhecimento de que não existe um eu separado e permanente, apenas padrões temporários em um processo eterno. A teoria quântica de campos prova anatman. Você não é uma coisa, você não tem essência imutável. Você é um processo, um padrão, uma configuração temporária que se dissolverá. Mas os campos são permanentes. A estrutura do campo quântico do universo é, até onde sabemos, eterna. Existia antes do Big Bang. Se minha cosmologia cíclica estiver correta, existirá após a morte térmica deste éon. Você não está separado dessa eternidade. Você é uma breve expressão localizada dela. Uma maneira pela qual os campos eternos se organizam em complexidade e consciência. E isso, eu acho, é mais profundo do que qualquer imagem de partículas poderia ser. Você não é uma coleção de coisas. Você é uma canção. O universo está cantando uma melodia temporária em uma composição eterna. E quando a melodia termina, a música não para. Simplesmente avança para a próxima nota, o próximo padrão, o próximo momento da sinfonia eterna. Não existem partículas. Existe apenas o campo. Existe apenas o processo. Existe apenas o padrão. E você é um padrão belo, temporário e infinitamente precioso na criatividade infinita dos campos quânticos. Não feito de coisas, feito de música, feito de matemática, feito da mesma realidade fundamental que estrelas, pedras e galáxias distantes. Você não está separado. Nunca esteve. Você é o universo experimentando a si mesmo por um breve momento antes de se dissolver de volta na estrutura eterna dos campos da qual todos os padrões emergem e para a qual todos os padrões retornam. Não existem partículas, apenas campos, apenas padrões, apenas processo. E você é esse processo consciente de si mesmo por um precioso e fugaz momento.